Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo aqui é sobre uma pergunta que é rotineiramente feita a nós católicos. Por que a Igreja Católica proíbe os padres de casarem, né? E essa pergunta, ela é baseada em um versículo bíblico, tomado como uma ordem, uma regra, sem exceções alguma, como se alguém que saísse fora disso aqui estaria pecando mortalmente diante de Deus e, se possível, poderia até ir ao inferno por conta disso. É o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim. Aqui tá, eu estou com a Bíblia aqui protestante, né? A Bíblia na linguagem de hoje, né? Corrigida, tradução de João Ferreira de Almeida, né? Que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Aí ele diz, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, usa-se essa expressão, não é bom que o homem esteja só. Quem escreveu, né, segundo alguns estudiosos, esse livro do Gênesis? Segundo alguns, foi Moisés, né? Mas não importa muito aqui quem escreveu, porque não vai mudar muita coisa, porque o hagiógrafo foi inspirado por Deus e se é possível para todos os católicos e os não católicos, que são cristãos, compreender que é palavra de Deus, né? É inspirada, é palavra de Deus. Então, baseado aqui, se diz, não é bom que o homem esteja só, e baseado nisso, é dito que o homem foi feito para o casamento, sem regra alguma. E nós podemos ver que isso é uma grande falácia, uma grande mentira. Porque quando diz não é bom que o homem esteja só, estava se falando ali diretamente de Adão. Não é bom que o homem esteja só. E também pode ser dito para o gênero humano. Não é bom que o homem e nem a mulher esteja só. É necessário que tenha um companheiro, uma companheira. Mas isso não é regra sem exceção, porque a gente escuta a mesma expressão de outro hagiógrafo, de outro autor, né, de outro escritor bíblico, que também está no cânon da Sagrada Escritura, que é o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre esse mesmo assunto, sobre esse mesmo tema. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e depois a gente vai ver, né, o que diz o apóstolo Paulo. Somente aqui já seria suficiente para refutar toda a argumentação usada na frase não é bom que o homem esteja só. São Paulo diz, passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. Então a igreja de Corinto, né, ou a família, né, que escreveu a Paulo, falando sobre os acontecimentos da igreja de Corinto, falaram sobre o matrimônio. E São Paulo diz, passemos aos pontos sobre os quais me escrevestes. O apóstolo Paulo diz a mesma frase. É bom ao homem não tocar em mulher. É bom ao homem não tocar em mulher. Moisés, não é bom que o homem esteja só. São Paulo, parafraseando aqui Moisés, não é bom que o homem toque em mulher. Ou como está aqui na Bíblia de Jerusalém, é bom ao homem não tocar em mulher. E no versículo 29, veja o que São Paulo diz a respeito disso. Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se faz curto.
Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não tivessem. Aqueles que têm esposa, seja como se não tivessem. E aqui a gente já consegue ver São Paulo usando a mesma expressão. Então a Bíblia estaria se contradizendo? Não, a Bíblia não está se contradizendo. São Paulo está falando do celibato. Veja, primeiro ele diz que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Por que ele diz isso? Porque ele experimentou isso na própria vida. E ele vai dizer, ele vai explicar o porquê. Versículo 32. Veja o que ele diz. Eu quisera que estivesses isento de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa. E fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas as mulheres casadas cuidam das coisas do mundo, procurando como agradar ao marido. No versículo 35, Paulo diz: digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno, e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. Ou seja, São Paulo está dizendo que para o celibatário ou a celibatária, melhor é a situação que ele escolheu. Muito melhor do que casar é a situação que o celibatário escolhe, de não ter nem esposo, no caso a mulher, e a mulher, e o homem de não ter esposa. Isso é o melhor, segundo aquilo que São Paulo expressa, segundo aquilo que São Paulo ensina. Porém, ele vai aqui no capítulo 7, deixando muito claro. Ele diz: todavia, aquele que não consegue, ele vai dizer, aqui em um dos versículos, todavia, aquele que não consegue, guardar a sua continência, o seu celibato, procure unir-se a uma mulher, casar-se com ela, porque é melhor casar do que viver abrasado, é melhor casar do que viver, na fornicação, São Paulo está dizendo. E ele diz também: aquele que é casado, procure não se separar da sua esposa, e assim sucessivamente Paulo vai ensinando, E ele diz que, versículo 39, por exemplo, a respeito do matrimônio, a mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Senhor apenas. Todavia, será mais feliz, ao meu ver, Paulo diz, ao meu ver, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Então São Paulo está falando aqui de que é possível ser celibatário. A Igreja Católica proíbe os padres de casar? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque nunca proibiu. Porque a Igreja Católica de rito romano dá aos sacerdotes, dar aos candidatos ao sacerdócio a seguinte colocação: se você quer ser padre, então você não pode casar, você tem que ser celibatário. Isso para as igrejas, para a igreja de rito romano. Existem mais 23 igrejas, se eu não estou enganado, que estão sobre a jurisdição do Papa Francisco, de outros ritos, orientais, que os padres são casados, tem padres casados. Então não é uma proibição, é uma disciplina para a igreja de rito romano, que o padre, no rito romano, católico, apostólico romano, para ser padre, não pode casar. E Denis, Jesus falou disso? Jesus disse alguma coisa sobre essa questão de celibato? Primeiro, Jesus diz com a sua própria vida. Ele é
celibatário. Jesus não casou, Jesus não teve esposa. E quando os apóstolos perguntaram a Jesus sobre o matrimônio e a condição do esposo para com a sua esposa, depois daquela discussão que Jesus teve com os fariseus, no capítulo 19 de São Mateus, Jesus vem falar de três condições para a respeito do celibatário. Se eu só puxar aqui um pouco, Jesus vem falar de três tipos de celibatário. Mateus capítulo 19, versículo 12. Diz assim Jesus: com efeito, há eunucos. O que é um eunuco? Eu até peguei aqui do dicionário. Eunuco, no Oriente, um homem castrado pelo rei, que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Eunuco é um homem castrado no Oriente, uma tradição, um costume cultural do Oriente. Era um homem que era castrado para tomar conta do harém, das mulheres do rei, das mulheres e das concubinas do rei. Então o eunuco era um homem castrado. Aí o dicionário diz: um indivíduo débil e impotente fisicamente. Aí Jesus vai falar do eunuco. Jesus diz, Mateus 19, 12: com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno. Ou seja, já nasceram eunucos. Ou seja, homens, indivíduos débeis e impotentes fisicamente, que já nasceram assim, incapacitados para a vida, para a prática sexual. E há eunucos que se fizeram eunucos, ou melhor, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E aqui Jesus fala dos eunucos, no caso da cultura oriental, aonde os reis castravam alguns homens para tomar conta dos seus harém. E Jesus diz outro tipo de eunuco. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Se fizeram espiritualmente. Jesus podemos assim dizer, a respeito de Jesus, Jesus é um eunuco. Ou seja, Jesus se fez eunuco. Jesus se fez incapaz, voluntariamente, do matrimônio para servir ao reino dos céus, para servir ao reino do seu Pai, para servir ao seu reino. E Jesus diz que homens livremente, como é na Igreja Católica, homens livremente, na Igreja Católica, eu digo do rito romano, homens livremente se fazem eunucos, ou seja, celibatários, por conta do reino dos céus. E Jesus diz algo que tampa a tampa do caixão, fecha, melhor dizendo, a tampa do caixão. Jesus diz assim: quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, isto é, de maneira muito clara, algo que nem todo mundo tem capacidade de compreender. Nem todo mundo é capacitado intelectualmente, psicologicamente e espiritualmente para compreender. Principalmente aquelas pessoas que, de maneira limitada e de maneira, infelizmente, deficiente, pegam um versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que diz que não é bom que o homem esteja só, para fazer disso o cavalo de Troia para combater algo que fartamente a Bíblia dá suporte. E o próprio Jesus dá suporte para isso. E Jesus ainda diz: quem tiver capacidade de compreender, compreenda. Quem não tiver capacidade de compreender, feche a sua boca, fique calado e não indague ao próprio Jesus. Então é isso, meus amados irmãos. Porque os padres católicos de rito romano não se casam? Porque se fazem voluntariamente eunucos por conta do reino dos céus. E assim podem servir ao Senhor integralmente na sua vida. Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.